Você já deve ter ouvido ou até ter viajado para Veneza, uma linda cidade localizada no norte da Itália. Conhecida por não ter estradas nem ruas, apenas canais como a Via Grande Canal. E se eu te contar, essa linda cidade tem um lado macabro. Olá família, meu nome é Israel. E aí, tropa, tudo bom? Meu nome é Léo. Antes de iniciar essa história de terror aí, macabra, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação aí. E não esqueça de deixar seu like. Deixou seu like, se inscreveu, então bora pro vídeo. Bom, hoje vamos contar sobre a ilha mais assombrada do mundo. Ela fica mais ou menos uns 3 km dos lindos palacetes e do Grande Canal de Veneza. Foi nessa ilha onde prisioneiros de guerra morreram queimados. E também foi palco de quarentena, onde milhares de pessoas infectadas eram despejadas pela peste negra, onde foram deixadas para morrer, e também foi sede de um manicômio, onde pacientes eram torturados por um médico louco, e que depois seriam assombrados pelos fantasmas das centenas e milhares de corpos humanos. Pessoas relatam, quem foi para a ilha, que 50% do solo da ilha apodreceu devido a centenas de corpos largados lá no chão. Isso porque o terreno da ilha é coberto por sepulturas e restos mortais de muitas pessoas durante muito tempo sofreram ali, e essa ilha não é aberta ao público, pois só com autorização do governo para ter acesso. Mas as pessoas que conseguiram ter acesso à ilha aproveitaram para tirar fotos, gravar cenas de filme ou até mesmo fazer um documentário da própria ilha. As pessoas que pisaram em Poveglia relatam sentir uma sensação ruim, desconfortável, medo, tristeza e pavor. E também relatam terem vistos vultos, gritos e gemido dos espíritos atormentados. A história de Poveglia começa com a história de Veneza, há 400 anos depois de Cristo. Na época, os primeiros moradores chegaram em Veneza buscando refúgio ou esconderijo para escapar dos povos germânicos, que eram chamados de bárbaros. E naquele período estavam invadindo o território do inimigo, do Império Romano. No século XIV, Poveglia teve que ser cercada por muralhas, para servir de fortaleza para barrar a invasão dos genoveses, que ficava no norte da Itália, que disputava com Veneza o monopólio e as rotas comerciais no mar Mediterrâneo. É essa fortificação antiga de Poveglia que acabou servindo para que os soldados britânicos fizessem a emboscada contra os franceses, do Napoleão Bonaparte. Os prisioneiros eram queimados ali mesmo, no litoral. Mas o maior número de vítimas aconteceria com a peste negra. Na metade do século XIV, essa doença acabou vindo como os navios da Itália. Eram mercadores que viajavam para a Ásia para comprar especiarias e produtos. A epidemia matou 1/3 da população europeia. Para evitar que as pessoas infectadas entrassem em Veneza, as autoridades decidiram que os barcos dos viajantes só poderiam ancorar na cidade depois de uma quarentena na ilha de Poveglia, até que as pessoas não apresentassem mais sintomas e não oferecessem risco de contaminar. Para os venezianos, esses locais de espera são chamados de lazaretto. Essas pessoas tinham que permanecer por 40 giorni, que significa 40 dias em italiano. Daí vem o nome de quarentena. Só que como a Veneza é uma cidade muito importante, um centro grande comercial do mundo, naquela época onde circulava muitas pessoas, não demorou muito para a população se contaminar. E para onde você acha que foi parar as pessoas? Para a ilha de Poveglia. Em questão de tempo, a ilha, numa cena de terror, um inferno, pois ficou tomada de pessoas morrendo para todos os cantos, e as pessoas convivendo com milhares de corpos, que já sem espaço
passaram a ser enterrados juntas em covas ou em valas comuns, e as pessoas eram também queimadas. E sabe qual é o pior? As pessoas eram levadas contra a vontade delas, porque elas sabiam que iam morrer ali isoladas. Com medo da população de irem para a ilha, gerou uma espécie de paranoia coletiva. Os moradores de Veneza começaram a duvidar dos vizinhos, passaram a expulsar qualquer pessoa suspeita da doença, mesmo que essa pessoa não fosse suspeita da doença. Já sem espaço na ilha para colocar os corpos, passou a ter pilhas e pilhas de corpos para todos os lados. Em apenas 7 meses, 80 mil pessoas já tinham levados para lá, segundo as estimativas, e 160 mil corpos foram despejados só em Poveglia, fora as outras ilhas ao redor. Ou seja, muitas pessoas já chegaram mortas ou passaram os últimos dias de suas vidas convivendo já com pessoas mortas e às vezes eram até mesmo enterradas vivas. Médicos patrulhavam a ilha de Poveglia, que usavam uma máscara de bico de pássaro. Esse bico de pássaro era recheado com ervas para impedir que as bactérias entrassem pelas vias respiratórias. Em 1803, o lazareto foi fechado, e assim ficando abandonado. Aí agora você vai estar pensando, então o sofrimento acabou. Não podia ficar pior. No século XX, em 1922, começava um palco de terror e sofrimento, quando um hospital para idosos foi inaugurado, que na verdade funcionava como um asilo para doentes mentais. As pessoas eram levadas para mesmas salas onde centenas de pessoas da peste negra tinham ficado. Começou relatos dos moradores de ouvirem gritos apavorantes vindo da torre, onde um médico louco do sanatório, que era chefe da equipe que fazia experiências terríveis usando martelos, brocas para abrir as cabeças dos pacientes sem o uso de anestesia. Além das torturas e maus tratos, esses pacientes relatavam que eram assombrados pelos fantasmas dos milhares de mortos do passado. Depois de um tempo, até o médico veio a enlouquecer. Ele relatava que via vultos e ele havia sido empurrado da torre. Moradores de Veneza, ainda nesse momento, escutam barulhos do sino tocar de noite. Mesmo com esses fatos macabros, o hospital continuou a funcionar até 1968 e finalmente o local foi fechado para o público. No ano de 2014, um empresário milionário decidiu comprar a ilha por um preço de 513 mil euros. Na época era um preço bem baixo do mercado. Porém, os moradores ao redor decidiram fazer um abaixo-assinado para impedir essa venda dessa ilha. Porque ele tinha planos para construir um hotel meio de luxo assim para trazer hóspedes para lá. Até hoje a ilha é mal assombrada. Se você curtiu o nosso vídeo aí, deixe seu like, comenta aí, manda um abraço para nós. E até o próximo vídeo.